Eu sempre achei que o maior perigo vinha de fora. Mas eu estava errada. O que quase destruiu minha vida começou dentro da minha própria casa, pelas mãos de quem eu mais confiava, minha família. Durante anos, eu fui a filha responsável. A que trabalhava, conquistava, ajudava, resolvia tudo. Até que um dia, a minha irmã decidiu que tinha o direito de tomar o que era meu. E o pior: meus próprios pais ficaram contra mim e tentaram me obrigar a entregar tudo que eu lutei para construir. Inclusive a minha casa. Eles acreditavam que eu nunca teria coragem de dizer não. Que eu continuaria sendo a filha obediente, silenciosa, que se sacrifica para manter a paz. Mas desta vez, eu não me curvei. Você faria o mesmo que eu? Ou entregaria sua vida para agradar quem nunca se preocupou com a sua? Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre acreditei que esforço gerava reconhecimento. Que ser dedicada, focada e responsável era o caminho para construir uma vida tranquila e estável. Durante anos segui esse princípio como um mantra, enquanto subia cada degrau da minha carreira até me tornar gerente comercial em uma grande empresa regional de Curitiba. Aos 31 anos, comprei meu apartamento próprio no bairro Água Verde, pequeno, moderno, exatamente como eu queria, conquistado com noites em claro, metas batidas e promoções merecidas. Eu me orgulhava disso. Mas orgulho nenhum me preparou para a traição que viria de onde eu mais acreditava estar segura, da minha própria família. Luana, minha irmã mais nova, sempre foi o oposto de mim. Enquanto eu trabalhava desde os 18 anos, ela trocava de faculdade como quem troca de esmalte, passava temporadas viajando, financiadas pelos meus pais, e colecionava empregos que nunca duravam mais de 6 meses. Mas qualquer crítica direcionada a ela era vista como injustiça. Ela é sensível, minha mãe dizia. Sua irmã tem um espírito livre, meu pai completava, como se isso justificasse a incapacidade dela de assumir qualquer responsabilidade. Eu era a forte. A que aguentava tudo. A que não precisava de ajuda. E assim, por anos, banquei silêncio, compreensão e paciência enquanto Luana vivia uma vida de novela sem pagar o preço real por isso. Eu só não imaginava que um dia ela teria a coragem, ou a audácia, de achar que poderia colocar as mãos no que era meu. Tudo começou com um telefonema em uma tarde comum de terça-feira. Eu estava saindo de uma reunião quando o celular vibrou com a mensagem dela: "Maninha, estou indo aí. Tenho novidades." Já fazia semanas que Luana insinuava estar passando por uma fase difícil, mas sem revelar detalhes. Eu achava que era só mais um drama passageiro. Me enganei. Ela chegou com uma mala grande, um sorriso exagerado e um discurso ensaiado. "Amanda, decidi pedir demissão. Eu precisava de um tempo para mim, para me encontrar, cuidar da minha saúde mental. E como você está bem de vida, achei que seria natural você me apoiar um tempo. Vou ficar aqui com você até me reorganizar. Só preciso de uns meses." A frase "vou ficar aqui" ecoou na minha mente como uma ameaça velada. Não houve pedido. Não houve consideração. Houve apenas uma expectativa arrogante, como se minha casa e meu salário fossem extensões do mundo confortável e protegido que sempre deram a ela. Eu tentei respirar, manter a calma, explicar que aquilo não era possível. Mas antes de eu terminar a frase, ela já estava ligando para meus pais, colocando viva voz, como se tivesse previsto a necessidade de reforços emocionais. Foi aí que ouvi o que nunca imaginei: "Você precisa ajudar sua irmã, Amanda. É o mínimo. Ela está fragilizada", minha mãe disse, num tom carregado de cobrança. "Essa é uma fase", meu pai reforçou. "Seja generosa. Deixe ela ficar. E ajude com as despesas até ela se encontrar." Naquele instante, senti algo quebrar dentro de mim. Não era só a tentativa de imposição. Era o peso de anos de desequilíbrio, de exaustão emocional, de ser tratada como fonte eterna de solução enquanto Luana era tratada como uma eterna criança que nunca precisava amadurecer. Eu não sabia ainda, mas aquele momento marcaria o início da maior batalha emocional da minha vida, onde eu não só teria que proteger meu dinheiro e minha casa,
mas principalmente minha sanidade e minha dignidade. Porque Luana não queria só um lugar para ficar. Ela queria tomar o que era meu. E achava que podia contar com meus pais para isso. O que eu fiz a seguir? Bom, digamos que eu descobri até onde uma família pode ir quando você decide, pela primeira vez, dizer a palavra que eles nunca esperavam ouvir: não. O silêncio que seguiu minha negativa foi quase ensurdecedor. Luana me encarou como se eu tivesse cometido um crime imperdoável. Minha mãe, ainda no viva voz, soltou um suspiro dramático, daqueles que ela usava quando queria me lembrar que eu era a decepção da família por não me dobrar às expectativas deles. Amanda, você sempre foi tão dura, ela reclamou. Sua irmã está passando por uma fase difícil e você só pensa em você? Luana cruzou os braços, a mala ainda parada no meio da minha sala, como se estivesse marcando território. Eu respirei fundo. A raiva misturada com indignação ameaçava subir, mas eu sabia que perder a calma só alimentaria a narrativa deles. Eu entendo que você está passando por algo, Luana, falei, olhando diretamente nos olhos dela, mas eu não sou obrigada a bancar a sua vida. Minha casa não é hospedaria. Você não me pediu, você simplesmente decidiu. Ela riu com desprezo, balançando a cabeça. Claro. A Amanda bem-sucedida, ocupada demais com a carreira e com a vida perfeita para lembrar que tem família. Você acha que chegou onde chegou sozinha? Quantas vezes mamãe e papai te ajudaram? Agora é minha vez. Eu vou ficar aqui. Aquilo fez algo dentro de mim gelar. Não foi um pedido. Foi uma declaração. Uma tomada de posse. Meu pai entrou de volta na conversa, ela já está aí. Não custa deixar até ela se reorganizar. É o certo. Eu poderia ter cedido, como sempre fiz. Poderia ter engolido o desconforto, aberto mão da minha paz e aceitado mais uma invasão da minha vida. Mas algo naquele momento mudou em mim. Talvez porque esse apartamento representava tudo que conquistei sozinha. Talvez porque, pela primeira vez, eu enxergava com clareza o que estavam tentando fazer comigo há anos. Eles não queriam que eu fosse irmã. Queriam que eu fosse provedora. Não, repeti, com firmeza. Luana, você não vai ficar. Ela sorriu. Um sorriso lento, venenoso, que eu nunca tinha visto nela antes. Você acha que vai conseguir manter essa postura por quanto tempo? Disse baixinho. Eu conheço você, Amanda. Você sempre acaba cedendo. E naquele instante, percebi que ela tinha chegado ali com um plano. E esse plano não incluía só ficar por uns dias. Ela colocou a mala no corredor e foi direto para o sofá, como se já morasse ali. Vou ligar para os meus amigos amanhã para trazer meu computador e minhas coisas, disse, pegando o controle remoto da TV, sem minha permissão. Não se preocupe, não vou te atrapalhar. Ah, e vou precisar da senha do Wi-Fi. Meu coração acelerou. Não era só folga. Era invasão. Usurpação. A tentativa explícita de me empurrar para um ciclo de exaustão e submissão que eu já conhecia bem. Desliguei o viva voz e encarei meus pais. Vocês podem me amar ou odiar por isso, mas eu não vou sacrificar minha vida para sustentar alguém adulto que não quer crescer. Minha mãe começou a chorar. Meu pai suspirou. E Luana, ao meu lado, revirou os olhos, como se fosse ela a vítima. Depois que eles desligaram, Luana soltou: não adianta bater o pé. Eu vou ficar. E com o tempo, isso aqui vai ser minha casa também. Você não vai conseguir me tirar. A certeza na voz dela me arrepiou. Aquilo não era capricho. Era estratégia. E eu precisava ser mais forte do que fui a vida toda. Eu olhei ao redor do meu apartamento, meu lar, meu refúgio, e senti como se, de repente, ele não fosse mais meu. Mas se Luana achava que eu ia entregar minha vida assim, ela não me conhecia tão bem quanto imaginava. Eu iria lutar. E desta vez, eu lutaria por mim. Naquela noite, quase não dormi. Cada barulho no apartamento ecoava como um lembrete da invasão silenciosa que eu permiti por alguns minutos.
A mala dela no corredor parecia um símbolo de domínio. Eu entro, eu fico, eu tomo. Eu precisava agir, mas sem perder o controle. Eu queria evitar uma guerra, mas, pelo jeito, a guerra já estava declarada. Acordei cedo e, para minha surpresa, Luana estava na cozinha como se fosse dona do lugar, preparando café com os meus utensílios, usando minha melhor caneca, aquela que comprei em uma viagem como recompensa por bater uma meta difícil. "Bom dia, maninha", disse ela, animada demais. "Dormiu bem?" "Eu sim, aquele sofá é ótimo. Quase tão confortável quanto essa vida que você tem." Ignorei a provocação. Peguei uma maçã e fui para o quarto vestir minha roupa de trabalho. "Ah, só para avisar", ela gritou da cozinha, "hoje vou ver aquele coworking chiquérrimo lá no Batel. Preciso de um espaço para trabalhar nos meus projetos, né? E já conversei com um amigo que tem caminhonete. Ele pode trazer minhas coisas amanhã. Melhor já deixar o quarto de visitas pronto." Eu parei no meio do corredor. Quarto de visitas. O quarto onde eu guardava minhas coisas pessoais, documentos, equipamentos. Era como se ela tivesse decidido que aquele seria o quarto dela. "Luana, você não vai trazer nada. Já disse que você não vai ficar", repeti, firme. Ela riu. "Ai, Amanda, você ainda está nessa fase da negação? Fica tranquila. É só questão de adaptação. Logo você vai acostumar com a ideia. Família é para isso." A palavra família saiu da boca dela como uma ameaça disfarçada de carinho. Saí para trabalhar com um peso no peito. No caminho, liguei para minha amiga Júlia, minha maior confidente. "Amiga", ela invadiu minha casa, falei, sem rodeios. Eu disse não. Ela simplesmente ignorou. Júlia não se chocou. Ela conhecia Luana. "Amanda, isso sempre foi uma bomba relógio. Você sempre carregou todo mundo. Só que agora a bomba explodiu dentro da sua sala." "Eu sei", respondi. "Mas é diferente agora. Ela quer tomar o que é meu. E vai, se você deixar. Faz o que precisa fazer. Sem culpa." Era isso. Eu precisava agir. Na hora do almoço, recebi uma mensagem da minha mãe: "Espero que esteja sendo carinhosa com sua irmã. Ela precisa de amor, não rigidez." Logo depois, do meu pai: "Deixe ela ficar até se estabilizar. Seja compreensiva." Era impressionante como, na mente deles, a necessidade de Luana sempre superava a minha realidade. Eu trabalhava para sustentar minha própria vida, e agora queriam que eu arcasse com outra adulta que escolheu abandonar tudo. Quando cheguei em casa, encontrei caixas no elevador. Caixas com o nome dela. Meu sangue ferveu. Ao abrir a porta, a cena me golpeou como um soco. Luana estava no meu quarto de visitas. Portas do armário abertas. Roupas dela penduradas. Perfume no meu banheiro. E na minha escrivaninha, um caderno com uma lista escrita à mão: objetivo, organizar mudança definitiva, trocar energia para meu nome, ver possibilidade de alteração contratual do imóvel, conversar com o advogado sobre direitos, guardar reforço emocional dos pais e criar raízes aqui. Meu corpo gelou. Ela não queria ficar alguns dias. Ela queria tomar posse. Oficializar presença. Criar aparência de convivência estável. Ela tinha um plano, e ele era perigoso. "Luana, o que é isso?" Minha voz saiu baixa, mas carregada de incredulidade. Ela sorriu, como quem revela uma carta na manga. "Processo de adaptação, maninha. Estou fazendo minha parte." Minha parte. Como se fosse tudo acordado. Como se eu devesse agradecer. Eu peguei o papel, amassei e joguei no lixo. "Você vai sair", falei, gelada. Ela cruzou os braços. "Vai me expulsar? Vai passar vergonha? Mamãe e papai não vão deixar. Eles já estão vendo advogados. Eu tenho direito como filha. Você é muito egoísta em achar que tudo é só seu. Direito como filha." Ela realmente acreditava.
meu coração se acelerou. Ali eu percebi, isso não era capricho infantil. Era manipulação calculada, apoiada pelos meus pais. Mas eu estava preparada para lutar pelo que construí. Se eles achavam que eu ia cair, estavam prestes a conhecer uma versão minha que eles nunca imaginaram existir. E ela estava só começando a despertar. Nos dias seguintes, minha vida virou um campo minado emocional. Cada manhã, eu acordava com a sensação de que algo sagrado tinha sido violado. Não era só minha casa física, era meu espaço mental, minha privacidade, minha paz. Luana circulava pelo apartamento como se sempre tivesse vivido ali, abrindo geladeira, usando minhas coisas, deixando roupas jogadas, ocupando cada canto com sua presença forçada. Eu respirava fundo várias vezes ao dia para não explodir. Uma noite, cheguei do trabalho e encontrei uma reunião improvisada na minha sala. Meus pais sentados no meu sofá, Luana entre eles, com uma expressão triunfante, como se fosse a rainha do lar. Minha mãe levantou e veio até mim com aquele olhar que sempre significou julgamento antes de compreensão. Amanda, precisamos conversar, disse ela, como se estivesse lidando com uma adolescente rebelde. Eu deixei a bolsa na cadeira com calma calculada. Já percebi, respondi. Meu pai pigarreou, tentando assumir um tom conciliador que nunca se sustentava quando o assunto era Luana. Sua irmã está passando por um momento sensível, Amanda. E você, como a mais velha, deveria oferecer apoio. Apoio, sim. Ser explorada, não, respondi, firme. Luana me encarou com aquele sorriso falso que eu estava aprendendo a interpretar como provocação. Você só pensa em dinheiro, Amanda. Nem parece que é da nossa família. Dinheiro compra teto, luz, comida, Luana, respondi. Coisas que adultos conquistam trabalhando. Meu pai bateu a mão no joelho, irritado. Está vendo como você fala com ela? Sempre com superioridade. Ela só precisa de tempo. Minha mãe completou, sua irmã vai morar aqui com você enquanto se reestrutura. Isso está decidido. E você, como irmã e como filha, vai ajudar. É seu dever. O uso da palavra dever queimou na minha pele como ácido. Dever? Eu devia a eles meu esforço, minha dedicação, meu respeito. Mas nunca o sacrifício da minha liberdade, da minha sanidade, da minha vida. Não. Minha voz saiu firme, cortante. Minha casa, minhas regras. Luana não vai ficar. E vocês não têm direito de decidir isso por mim. Silêncio. Os três me olharam como se eu tivesse cometido uma heresia. Luana balançou a cabeça, teatral. Inacreditável. A filha fria, que abandona a família. Sabe, Amanda, é triste ver como o sucesso subiu à sua cabeça. Você deixou de ser humana. Minha mãe, ao contrário, foi direto para o ataque emocional mais baixo e previsível. Se você insistir nisso, vamos entender que escolheu ficar longe da família. Não conte conosco para nada. E você pode esquecer de conviver conosco como antes. Era uma chantagem afetiva tão explícita que deu náusea. Eu respirei fundo, senti meu coração acelerar, mas respondi com firmeza, eu nunca pedi nada a vocês. Se minha independência custa o conforto de vocês, então está claro quem sempre dependeu de quem aqui. Luana levantou do sofá, irritada. Você vai se arrepender disso. Não mais do que me arrependi de ter passado a vida bancando comportamentos irresponsáveis, rebati. Saíram batendo a porta como se fossem vítimas de uma injustiça monumental. Eu desabei no sofá assim que ficaram fora da minha vista. O apartamento estava silencioso novamente, mas não calmo, carregado, como o ar antes de uma tempestade. Horas depois, recebi uma notificação no celular, um grupo de família recém-criado, sem mim. Já nas primeiras mensagens, minha mãe pintava Luana como uma coitada abandonada pela irmã rica e egoísta. Comentários de tios e primos começaram a aparecer. Que absurdo, Amanda devia ajudar. Família é tudo. Se minha irmã precisasse, eu dava até minha cama. E então a frase que fez o sangue subir, ela acha que o apartamento é dela porque assinou o papel, mas na verdade o que é da família é de todos.
Era claro, estavam incentivando Luana a lutar pela minha casa como direito familiar. Mas ali, junto com a raiva, nasceu algo novo, uma clareza afiada como lâmina. Eles achavam que eu ia ceder pela culpa. Mas eu já tinha carregado culpa minha vida inteira. Eu estava cansada. Eu estava diferente. Eu estava farta. E se eles queriam transformar isso numa guerra, eu lutaria como alguém que não tinha mais nada a perder e tudo a proteger. Era hora de traçar minha estratégia. Os dias seguintes foram um teste psicológico. Eu sabia que, se agisse de forma impulsiva, Luana usaria isso contra mim. Ela era especialista em se passar por vítima, e eu me recusava a dar a ela o teatro que queria. Enquanto ela circulava pela casa como se já fosse dona do imóvel, eu mantinha uma calma quase estratégica. Mas não estava parada. Procurei um advogado e expliquei toda a situação, desde a entrada forçada até as tentativas veladas de tomada do imóvel. Ele me orientou com clareza e firmeza, eu tinha todo o direito de retirá-la. Só precisava reunir provas e agir com inteligência. Não discuta mais com ela, ele disse. Registre tudo. Mensagens, áudios, anotações como aquela que encontrou. E quando ela sair para trabalhar, estudar ou passear, troque a fechadura. Se houver resistência, chamamos a polícia. Ela não tem nenhum direito legal sobre o imóvel. Saí do escritório sentindo uma força que há muito tempo não sentia. Pela primeira vez, eu não estava reagindo. Eu estava conduzindo. Voltei para casa com uma postura diferente. E ela percebeu. A poderosa chegou, Luana comentou, estirada no meu sofá, comendo o chocolate que eu comprei. Mais um dia de ser escrava do capitalismo? A diferença, respondi com um sorriso calmo, é que eu escolho pagar as minhas contas. Ela arregalou os olhos, surpresa pela minha segurança. Eu estava começando a recuperar meu território mental, emocional e físico. Naquela noite, ela trouxe 2 amigos para ajudar a planejar mudanças. Sentaram na minha sala falando alto, rindo, como se o apartamento fosse deles. Um deles chegou a olhar ao redor com um ar avaliador, como quem mede o valor de algo. Espaço ótimo para receber gente, né, Lu? Ele comentou. Você vai conseguir fazer muita coisa aqui. Eu entrei na sala e os 3 pararam. Minha presença cortou o clima. Eu olhei firme para eles. Boa noite. Na próxima vez, avisem antes de trazer visitas. Aqui não é república. Um dos amigos soltou uma risadinha. Que climão. Não é clima, respondi. É regra. Quem paga as contas define as regras. Luana bufou. Nossa, Amanda, que hostilidade. Você está precisando de terapia. É sério. Isso de querer controlar tudo não é normal. Como se ela estivesse preocupada com minha saúde mental. Como se não fosse ela quem estava destruindo minha paz dentro da minha própria casa. Se você não está confortável com regras básicas, eu disse, com uma calma que até me surpreendeu, a porta é ali. A expressão dela mudou pela primeira vez. Um medo breve. Um lampejo de perceber que eu não estava mais brincando. No dia seguinte, ela saiu para resolver umas burocracias. Eu sabia que era minha deixa. Liguei para um chaveiro. Em menos de 40 minutos, a fechadura estava trocada. Minutos depois, meu celular começou a vibrar insistentemente. Luana. Minha mãe. Meu pai. Tios. Grupo da família fervendo. Eu não atendi. Luana chegou em seguida, batendo na porta, furiosa. Você é louca? Abre essa porta agora. Isso é abuso psicológico. Você está me expulsando sem motivo. Eu apertei o viva voz e gravei tudo. Voz alta. Tentativa de imposição. A manipulação familiar logo veio, minha mãe chorando, meu pai afirmando que isso vai ter consequências. Eu respirei e respondi calmamente, Luana, você não mora aqui. Você nunca morou. Você invadiu minha casa contra minha vontade.
E está sendo convidada a se retirar como qualquer pessoa que invade propriedade privada. Você é um monstro. Ela gritou, batendo a mão na porta. E você é adulta. Pague sua vida, respondi. Silêncio. Depois barulhos de passos. Ela chamou o porteiro, gritou com ele, exigiu que ele me obrigasse a abrir. Ele, treinado e educado, respondeu: Dona Amanda é a proprietária. Só ela pode autorizar entrada. Ela ligou para meu pai. Ele chegou 15 minutos depois, irritado, ameaçando chamar polícia, advogado, Deus e o mundo. Eu abri a porta apenas o suficiente para falar, sem permitir entrada. A polícia vai confirmar o que eu estou te dizendo, falei serenamente. Ela não tem direito aqui. Se insistirem, eu registro o boletim e sigo adiante. Meu pai empalideceu. Ele sabia que eu estava amparada legalmente. Sabia que tinha perdido o controle. Você está destruindo essa família, ele disse, com voz baixa. Eu o encarei, sentindo uma dor sutil, mas firmeza maior. Não fui eu que comecei isso. Fui eu que terminei. Luana chorava exageradamente atrás dele, teatral como sempre. Mas dessa vez, ninguém ia me manipular pela culpa. Eu fechei a porta. Pela primeira vez em semanas, respirei sem dor no peito. Só que eu sabia, o que viria agora seria mais sujo. Mais baixo. Eles não iam aceitar tão fácil perder o que acreditavam que tinham direito de usar. Eu estava pronta. O dia seguinte amanheceu como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que, do outro lado da porta, minha família fervia de raiva. Eles estavam acostumados com a Amanda que cedia, que engolia lágrimas, que bancava a paz enquanto carregava o peso de todos. A Amanda que eles conheciam morreu no momento em que Luana tentou tomar meu lar como se fosse direito dela. E eu não pretendia trazê-la de volta. Ao longo daquela manhã, vieram mensagens em massa. Longos textos cheios de acusações, manipulação emocional e previsíveis frases prontas. Família é tudo. Você tem obrigação moral. Seu sucesso te cegou. Você vai terminar sozinha. Eu lia cada palavra com uma calma estranha. Eles falavam como se eu não fosse filha também. Como se minha existência tivesse sido moldada apenas para servir a outra pessoa. E agora que eu me recusava, eu era o inimigo. No início da tarde, recebi uma notificação do porteiro. Luana queria retirar suas coisas. Autorizei a entrada, desde que acompanhada e com horário controlado. Nada de novo teatro. Ela entrou com 2 amigos, visivelmente desconcertada por não ter mais palco. Ao entrar no apartamento, olhou ao redor como se estivesse vendo pela última vez algo que julgava ser dela por direito emocional. Sua expressão oscilava entre indignação e incredulidade. Você realmente fez isso, né? Disse baixinho. Nem parece minha irmã. Eu a encarei. Eu não sou sua provedora. Nunca fui sua mãe. E parar de sustentar sua irresponsabilidade não me faz má. Só me faz livre. Ela bufou, fingindo rir. Livre? Você acha que isso é liberdade? Você vai morrer sozinha nesse apartamento, acreditando que independência é não ter ninguém por perto. Não quero qualquer um por perto, respondi. Quero pessoas que respeitem limites. Isso você nunca fez. Ela desviou o olhar, e pela primeira vez, vi algo que nunca tinha visto nela. Desconforto com seus próprios atos. Não arrependimento, orgulho demais para isso, mas a primeira rachadura naquela arrogância que ela vestia como armadura. Quando terminou de recolher as bolsas, parou na porta. Isso não acabou, disse, em tom baixo. Uma hora você vai precisar da gente. A diferença, eu disse, firme, é que eu nunca esperei que vocês resolvessem minha vida. Você sim. E agora vai ter que aprender a viver com as próprias escolhas. Ela saiu sem olhar para trás. O corredor ficou silencioso. E pela primeira vez em muito tempo, minha casa parecia respirar junto comigo. Minutos depois, recebi a última cartada da minha mãe, uma gravação de voz cheia de soluços forçados, dizendo que eu havia partido o coração da família.
deletei sem ouvir até o fim. Eu não estava mais disponível para chantagens emocionais. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. A ausência deles doía, mas era uma dor limpa, como tirar um espinho cravado por anos. Meu apartamento parecia maior. A luz entrava diferente. Eu me sentava no sofá e sentia paz, não tensão. Comecei a reorganizar minhas coisas, limpar, perfumar cada cômodo. Era como se eu estivesse reconquistando território físico e emocional. Coloquei novas plantas, pendurei fotos de viagens, comprei uma manta nova para o sofá. Pequenos rituais de cura. Júlia, minha amiga, veio passar um café numa tarde. E agora? Ela perguntou, sincera. O que você sente? Eu respirei fundo antes de responder. Sinto que tirei um peso que eu carregava desde adolescente. Sinto que, finalmente, sou dona da minha vida. Sinto medo, claro, mas é um medo bom. É o medo de quem está começando algo novo, não de quem está preso no passado. Ela sorriu, orgulhosa. Você renasceu. E eu soube que era verdade. Nos meses que seguiram, minha rotina mudou. Comecei terapia. Entrei numa academia perto de casa. Aprendi a cozinhar melhor. Fiz uma pequena viagem sozinha para Gramado, onde caminhei sem pressa, sentei em cafés e escrevi em um caderno que comprei justamente para registrar essa nova fase. Era como reaprender quem eu era sem ser a muleta de ninguém. Minha família? Silêncio quase absoluto. Às vezes, minha mãe mandava mensagens curtas, frias, como se esperasse que eu rastejasse de volta pedindo perdão. Eu nunca respondia. Não havia mais espaço para aquele ciclo. Sobre Luana, soube por conhecidos que ela acabou indo morar com uma amiga por um tempo, depois alugou um kitnet apertado em São José dos Pinhais. Arrumou um emprego qualquer, reclamou, desistiu, arrumou outro. Não por minha causa, mas porque a vida, finalmente, exigiu dela o que ela sempre evitou: responsabilidade. Eu não desejei mal. Só não me importei mais. E isso, para mim, foi a maior libertação. Um dia, sentei na varanda do meu apartamento, com um copo de vinho e a vista da cidade acesa. Sorri sozinha. Eu não perdi minha família. Eu me encontrei. E, pela primeira vez na vida, isso era suficiente. Se você chegou até aqui, espero que essa história tenha tocado você e lembrado algo essencial. Às vezes, proteger a nossa paz exige coragem. Dizer não significa ser fria ou egoísta, significa reconhecer o próprio valor e se recusar a carregar o peso que nunca deveria ter sido nosso. Agora eu quero saber a sua opinião. Você faria o mesmo que a Amanda fez? Teria coragem de colocar limites na própria família para proteger sua vida e sua liberdade? Conta aqui nos comentários. Quero muito saber sua visão. E me diga também, de qual cidade você está assistindo? Quero passar no seu comentário e deixar um coração como forma de agradecimento pela sua presença aqui. Se essa história te inspirou, te emocionou ou te trouxe força, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para acompanhar as próximas histórias. Obrigado por assistir e por fazer parte deste espaço. Até a próxima história.